Aushkalavasti, esta é a teia de Kali, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre mim. Eu, Aushkalavasti, o idealizador dessa teia de Kali, decidi, né, vir trazer um pouco de Kali sobre uma perspectiva da bruxaria. Para quem não sabe, desde 2019 eu venho até as redes sociais, né, nos meus perfis, trazer um pouco sobre a vivência, sobre as minhas práticas de pujas, que são os rituais, a minha prática de bhakti, que é a minha prática devocional com Mahakali, que antes de todo esse tempo, desde criança, né, sempre foi muito forte dentro de um contexto familiar ao qual trazemos essa ancestralidade, essa raiz, né, dentro do coração. Então vamos lá, falar um pouco sobre a teia de Kali, né? Quando eu vim a público em 2019, colocar um pouco das minhas vivências através de textos autorais, vídeos, né, e etc., houve uma grande procura, né? As pessoas chegaram até mim querendo saber mais sobre Mahakali, né? Porque quando a gente vai falar de Kali, ou Kali, né, a gente vai ver o quê? Né? De um ponto, uma visão deturpada, né, voltada, né, a práticas de massagens eróticas, que não tem a ver com Kali, não tem a ver com Tantra, mas é vendido como se fosse algo tântrico. E do outro lado, né, a gente tem a questão do yoga e dos tantras. Em alguns casos até yoga tântricos, né? E eu estou falando em termos de Brasil, né? No Brasil eu vejo que essa parte do yoga, do tantra e do yoga tântrico são muito frios, muito arquetípicos, né? Por mais que se fale muito de trazer Kali para dentro do nosso coração, você vê que ainda fica muito no livro, fica muito na reprodução do livro, e quando não tem o livro, ainda é uma reprodução mental fria, né? Então, de certa forma, a gente vai ter a visão do yoga acerca de Kali, que normalmente é colocada como uma Devi, uma parte de Shiva, né? Uma consorte. Isso em alguns segmentos não representa o todo, né? Mas na maioria das vezes é assim. E nos tantras dentro do Brasil, né, que vão ler, vão pegar trechos de determinados tratados, escrituras tântricas, e vão ficar só reproduzindo. Então, acaba sendo mais do mesmo, sabe? E aí eu fiquei observando, né, toda essa estrutura globalizada aqui dentro do Brasil e percebi que não tinha lugar, né, ou visibilidade para aquilo que eu carrego e vivo, né? Através das tradições orais, através das práticas, né, da bruxaria, né, que em muitos momentos a gente consegue, inclusive, quem pesquisa de fato, ver os agores até hoje, né, a prática dos agores, né, no caso, na Índia assim, sempre se manteve vivo. E aí, em 2020, eu fiquei analisando, pensando sobre isso, né, porque até quando a gente vai falar de Tantra, que Tantra são rituais interno e externo, né, onde a gente vai despertando as nossas potências e capacidades, né, a gente vai retomando o nosso poder, retomando, né, a nossa real verdade, né. Porém, dentro do Brasil, eu ainda vejo muito higienizado, né. Inclusive até termos assim eu escutei muito, né, de pessoas que se dizem tantricas, né, termos magia negra, né, de uma forma depreciativa, pejorativa, né, quando se olha para aquela prática de ritual, né. E aí eu fiquei pensando, falei, bom, se essas pessoas que se dizem tantricas não sabem que a prática da bruxaria indiana, principalmente esse movimento,
né, que é denominado como Kapalini, né, sempre foi assim nos campos crematórios, né. O Agor, né, o Agore, ele se relaciona intimamente com a morte. É literalmente se relacionar com um verdadeiro aspecto de Kali. Só que quando volta para uma questão do Brasil, né, eu sempre observava, né, determinados yogis, determinados yoginis, colocando Kali como uma face, né? Kali, então, como um aspecto muito brando ou higienizado, até mesmo as pessoas, né, que falam de Kali ou Kali, sempre evitando o lado visceral, só tocando no lado visceral ou mortuário ou, entre aspas, ritualístico, quando é para chocar, fazer um marketing, para vender um curso, né? Mas trazer isso numa prática diária não traz. Não porque não quer, é porque não tem conhecimento, né? Eu vejo muito mais do mesmo, a reprodução fria, né? Pega todas as escrituras e tratados tântricos e fica reproduzindo, vai mudando os rostos, vai mudando as pessoas, mas sempre é mais do mesmo, né? E aquilo que foge, inclusive, disso, ainda é atacado ou silenciado ou invalidado na maioria das vezes, né? Então, quando eu observei tudo isso, e aí em 2021 eu percebi, né, que no Brasil não tem espaço para bruxaria, não tem visibilidade, não tem quem fale da prática de bruxaria indiana, da bruxaria hindu, mesmo dentro de um contexto espiritual dentro do Brasil, né? É sempre yoga ou tantra ou yoga tântrico. Só que Kali, ela não pertence ao yoga, ao tantra, nem ao yoga tântrico e nem à bruxaria. Ela é livre e ela se relaciona com tudo isso, né? Então, quando eu observei, eu percebi que Mahakali é justamente o que essa era precisa. Precisamos abraçar e entender o que essa teia representa. Kali é a grande tecelã do tempo, é a devoradora do tempo. E quando a gente aprende a se relacionar com o tempo dentro de um contexto espiritual e de bruxaria, você tem uma autonomia muito maior de trazer a manifestação da tua potência. E não ficar só em reproduções ou ficar só em asanas, sendo que cada coisa tem a sua relevância, né? O yoga, ele te ajuda a sutilizar a tua matéria, a te depurar, ele te ajuda a desenvolver consciência. Então isso é magnífico. Mas Kali não é só isso. Então nos tantras é bacana estudar as escrituras, sim, os tratados, mas não podemos parar no tempo e ficar só nisso, né? Então, assim, eu percebo, né, que é o momento, é o movimento, é o tempo das pessoas, né, conhecerem também o movimento Kapalini, que é a prática da bruxaria indiana, que é essa vivência que eu trago dentro de mim, dentro da minha história, dentro do meu espírito. E que até hoje é vivo na Índia, né? Inclusive, entrando dentro de um assunto assim, né? Mahakali sempre foi reverenciada na Índia. Antes dos Vedas, antes dos tratados tântricos, ela já existia no grande rito primitivo, né? E aí lembra lá no início que eu falei, né, que eu sempre escutei, inclusive de pessoas tantricas, o termo magia negra de uma forma pejorativa ou depreciativa ou higienalista? Pois é, o grande rito primitivo que sempre houve na Índia, né, nas cavernas, nas florestas, nos campos crematórios, né, onde tu vai ter aqueles homens se passando cinza, invocando, evocando, mantrando para Mahakali, era feito debaixo da noite. Então,
a magia negra, ela não é um termo ruim para mim ou para uma pessoa que é de uma tradição Kapalin. Porque é a magia da noite. É aquela magia que é feita no silêncio, né? Mas a noite também traz outras representações, né? A noite pode ser representada em algumas vertentes de magia na Índia, como os cabelos de Kali, outras como o útero, né? A grande noite escura, que inclusive é a noite mais aguardada do Navaratri, pelos Kapalines, pelos Agores, né? Mas também representa o momento do recolhimento, do silêncio, de você se relacionar com a morte intimamente na presença de Kali, e não só naquela figuração de uma leitura fria, de uma prática ritualística totalmente engessada, ou então, né, como eu já vi bastante aqui no Brasil, um cosplay, né, visual, para tentar gerar um impacto no outro que está ali. Ou então nas outras deturpações que tentam colocar Kali ou Mahakali, né, como uma deusa de massagem sexual, onde diz uma falsa iluminação, né? A iluminação de Kali, ela é escura. Não se procura a luz nas sombras de Kali. Procuras entender e compreender como a tua sombra dança dentro da noite escura de Mahakali. Então, isso eu estou trazendo para vocês uma gota, né, dessa visão pagã, dessa visão de bruxaria, desse conhecimento que um dia eu recebi e que eu estou compartilhando numa proporção pequena aqui. Porque a teia de Kali é justamente para vocês entenderem. Kali, ela é visceral, ela é escura, ela é negra, mas ela é uma natureza que ela reflete tudo dentro dela também. Principalmente a prática da magia. Então, quando eu vejo, né, as pessoas aqui no Brasil resumindo a Kali, né, como um símbolo arquetípico, né, uma ideia universalista, ou então trazendo ela sempre como uma forma higienizada de outra deidade, mas nunca ela de fato, mesmo quando colocam a imagem dela, eu percebo que é um momento de trazer sim à tona quem é Kali. Então a teia de Kali é justamente para isso. Para arrancar esses véus ilusórios, para acabar com essa higienização toda, para acabar, né, com esses apegos, com esse temor. Entendam que nem todo mundo que fala sobre Kali realmente entende sobre Kali, né? Então é isso, né? Um pouquinho sobre o que é essa teia de Kali. Eu sempre tento trazer nas minhas vivências, nas minhas redes sociais, alguns textos, né? Então eu agradeço quem já conhece. E se puder, né, seguir as nossas redes, vai ser muito bacana. Então essa é a teia de Kali. Eu agradeço, gratidão, Jai Mahakali, Shri Mahakali, Jayama, Kalima.